Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Hoje é uma noite de muita alegria, que é a noite que a gente recebe os calouros, as calouras, enfim, todos felizes porque finalizam um processo que é um processo difícil, é um processo dolorido muitas vezes, de muita ansiedade e desgaste pessoal, mas é um processo de realização. Quer dizer, vocês estão aqui porque vocês chegaram lá. Então, antes de mais nada, eu quero parabenizar todos que estão aqui presentes, dizer que a gente faz esse evento um pouco para contar como é que nós somos, para vocês poderem ter uma escuta, para vocês poderem tirar dúvidas, porque esse é um momento que vocês vão começar uma nova etapa da vida de vocês. Então, é importante que vocês possam começar com alguma tranquilidade, sabendo um pouco mais sobre as escolhas de vocês. Antes da gente... A gente tem aqui várias falas, várias pessoas que vão participar desse momento de encontro, mas, antes disso, eu vou voltar ali para a cadeirinha para ver um outro vídeo que fala um pouco sobre nós. Boa noite. Meus pais, quando eu passei na GV, eles fizeram uma faixa e colocaram na frente da minha casa. E aí, quando eu abri a lista, eu vi lá, procurei meu nome e tinha a posição do lado. Então a gente começou a gritar, pular. O método socrático, eu acho que é o grande diferencial da GV. Ou seja, aqui você não vai chegar, sentar na sala de aula e ficar ouvindo o professor falar. Você vai ler um texto antes de vir para a aula, que o professor vai indicar, e você vai construir, junto com os outros alunos, o conhecimento. Então, a metodologia de participação, ela pressupõe que você faça as coisas, então o curso não acontece sem você, e ao mesmo tempo ela te interessa, porque como você extrai conhecimento da sua vida, o direito acaba sendo uma coisa que faz sentido, né? Não é uma coisa dos livros, não é uma coisa que o professor fala, não é excessivamente abstrato. Muitos alunos eles se engajam em atividades extracurriculares, por exemplo, as competições estudantis que podem acontecer tanto no Brasil quanto fora, em que os alunos de diferentes universidades competem ou em simulações de cortes internacionais ou em negociações entre empresas. O que mais me chamou a atenção na escola foi a metodologia de ensino, principalmente o fato de ser integral os 3 primeiros anos, que permite que você se dedique exclusivamente só para a faculdade e aprenda mesmo e seja preparado para o mercado de trabalho, porque trabalha muito com a solução de casos concretos, e aí com isso você acaba saindo mais preparado do que outras faculdades que se preocupam mais com a dogmática, com a teoria, do que essa parte mais prática do direito mesmo. A atratividade do aluno da GV é muito grande. Você vê uma representatividade desproporcional em relação ao número de alunos que são formados. Os grandes escritórios têm muita gente da GV. A gente tem alguns focos muito importantes no vestibular. Um deles a gente quer um candidato que saiba muito bem português, que saiba inglês, que tenha conhecimento das matérias que são relacionadas ao nosso curso de Direito, História, etc. Raciocínio lógico e, principalmente, a diferença é o fato de que a gente tem uma atividade no final, que é uma prova, que é um exame oral. Eu escolhi a GV quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Teve uma feira de faculdades na minha escola. Eu estudava na ETEC Getúlio Vargas, Escola Técnica do Governo do Estado. Mas eu descobri que tinham as bolsas de estudo. E aí já fiquei mais feliz e comecei a me dedicar bastante para o vestibular. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Itamise e eu sou aluna do 4º ano da graduação da Fundação Getúlio Vargas. E eu tô aqui no meu intercâmbio na Espanha para contar para vocês que essas oportunidades não são só para algumas pessoas. Até o final do meu ensino fundamental, eu estudei nas escolas públicas da cidade de São Paulo. Foi ficando de olho nas oportunidades que apareceram e empenhando muito esforço nisso que hoje eu acompanho o grupo de bolsistas integrais da Fundação. E isso me permitiu estar aqui e realizar o sonho do intercâmbio. O que nós queremos, na realidade, é atrair os melhores, os jovens que tenham uma paixão pelo direito, os jovens que queiram transformar esse país, os jovens que queiram ingressar não só numa escola, mas num autêntico programa de desenvolvimento. Tá? É isso, para isso que nós existimos e é para isso que nós convidamos. Eu acho que todos aqueles
que têm o interesse de pensar o direito de uma forma mais ampla, de pensar o direito como parte de um processo de construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais solidária, deveriam investir no tempo de vir à escola, de conhecer a escola, de tentar ter notícias a respeito de como essa escola está funcionando. Bom, aqui estou eu de novo para agora inaugurar as nossas falas dentro do evento. Então, na condição de direção da escola, eu, de novo, quero parabenizar estudantes, pais, filhos, professores, escolas, cursinhos, todos aqueles que participaram desse longo processo, que é esse caminho até a vida universitária. Né? Agora, os estudantes, embora vocês já vinham na condição de estudantes, mas agora vocês vão inaugurar uma fase que é uma fase onde o estudo de vocês se comunica com a vida adulta de vocês. Vocês inauguram a vida adulta de vocês. Vocês vão ficar maior de idade, vocês estão escolhendo profissão, vocês começam a definir o caminho que vocês querem de forma cada vez mais autônoma. E autonomia é uma das palavras-chave da estrutura do nosso curso. Quer dizer, o que eu teria para falar para vocês em relação ao curso de Direito, a este curso de Direito da GV, a esse curso que nós criamos num país cheio de cursos de Direito, né, e que, portanto, o que não falta é curso de Direito, por que a gente achou que seria importante estar criando esse curso, e o que a gente vem tentando fazer, e acho que vem fazendo com relativo sucesso, desde que a gente inaugurou o curso de Direito da GV. Veja, a gente tem uma preocupação, primeiro um reconhecimento de que o país precisava de um curso de Direito que fosse capaz de ser um curso de Direito com competências diferenciadas do que o ensino jurídico tradicional até então vinha conseguindo formar. A escola de Direito, o ensino de Direito, de forma geral, é dos ensinos mais conservadores que existe no mundo. Não é uma particularidade brasileira, não é uma particularidade paulistana, é uma particularidade da área, o que também é compreensível, porque o direito lida com as instituições, o direito lida com a estruturação da ordem. Então, nesse sentido, a tendência conservadora do direito é uma tendência... tudo bem aí? É uma tendência que se apresenta, né? Quando a Fundação Getúlio Vargas resolveu criar o curso de Direito, tinha a preocupação de estar criando um curso de Direito que pudesse conversar com um mundo que, há 15 anos atrás, tá certo? Que foi quando a gente inaugurou o nosso curso, estava precisando, com um país que precisava de profissionais do mundo do direito que pudessem resolver demandas que ficavam cada vez mais diferenciadas, cada vez mais articuladas com outras áreas de conhecimento e que precisava de uma posição de profissionais mais propositiva, mais construtora de novos institutos jurídicos, capaz de dar respostas inovadoras que até então o direito não vinha dando para conseguir ajudar no processo de desenvolvimento do país. Esse processo de desenvolvimento, há 15 anos atrás, o Brasil vivia um bom momento de processo de desenvolvimento, não é exatamente o que a gente tem nesse momento, mas, de qualquer forma, a gente tem outros desafios, quer dizer, os desafios não acabam nunca, mas o mundo, de qualquer forma, cada vez ficava mais claro o quanto o mundo iria mudar dali para frente de uma forma muito mais rápida. Porque a sociedade do conhecimento mudou, porque as tecnologias apareceram, porque hoje o aprendizado ele demanda atitudes, habilidades, competências, muito mais do que memorização de conhecimento, acesso a conhecimento formal, dogmático, específico. Todo mundo pode ter via computador, etc. E tal. A discussão está muito mais em como aplicar, em como criar critério, em como descobrir qual é o problema, como compor conflitos. Né? É um país de massa, é um país com um mundo com muita gente, um país cada vez maior.
com diferenças muito profundas e, na verdade, particularmente no Brasil, ainda um país com muitas dificuldades na questão da consolidação do Estado de Direito. Nós vivemos num país, e a história mostra para a gente o quanto a crença no Estado de Direito ainda é frágil nesse país. Né? O quanto as pessoas ainda acham que a solução pode não ser uma solução pactuada, que o processo civilizatório pode não compor com uma perspectiva pactuada, porque o direito, fundamentalmente, ele é uma proposta de perspectiva pactuada entre as pessoas, né, que pressupõe que todos nós valemos a mesma coisa. Então, nesse sentido, a gente tem essa perspectiva. Isso é construção de processo civilizatório, isso é construção de Estado de Direito. E nós estamos, de novo, com esse desafio. O mundo tem retrocedido, não só o Brasil, mas o mundo tem retrocedido nessa pauta, né, como se tivesse em xeque mesmo o próprio Estado de Direito, a validade do direito. Então, a gente vê hoje, quer dizer, que não só o mundo do direito tem uma perspectiva, um desafio muito grande, que é um desafio de como enfrentar um mundo que muda muito rápido, novas tecnologias, uma profissão que vai mudar de forma bastante forte. O professor Alexandre, daqui a pouco, vai falar um pouco disso. Mas, além da questão mais do trabalho específico do direito, quer dizer, preciso de um novo profissional capaz de conversar com muitas áreas, que tenha condições de se internacionalizar, que possa enfrentar problemas e criar novos institutos jurídicos, que não tenha medo de arriscar, que possa pensar com autonomia. Né? Daí a gente falar que autonomia é uma palavra-chave para a gente. Então, a gente fez esse curso pensando que a gente tem que dar conta disso. E, além disso, agora a gente tem o Estado de Direito como uma pauta no mundo, uma pauta insegura, né? O que faz com que a gente tenha desafios que, há um tempo atrás, a gente não imaginava que fossem ter de novo, depois do processo de evolução da humanidade que parecia que estava tendo. Nossa escola, vou falar muito rapidamente. Nossa escola, acho que vocês viram, vocês prestaram esse processo seletivo. A gente acha que, para fazer essa formação com esse paradigma de autonomia intelectual, com capacidade de criação, com disponibilidade para inovação e com diálogo com outras áreas de conhecimento e com o mundo inteiro, porque hoje o mundo, nós estamos, mesmo de um lugar só, a gente está no mundo todo, né? A gente precisava pensar algumas coisas. A gente pensou algumas coisas que a gente estudou e achou importante. Uma delas nós precisamos ter um curso em que o aluno possa mergulhar nessa formação. O direito, tradicionalmente, é uma escola em que os alunos estudam meio período e, desde cedo, vão para os estágios e acham que se formam mais no estágio do que na escola. Eu não vou negar que estágio tem o seu papel. O estágio forma em muita coisa. Em geral, ele forma com aquilo que ele já sabe, né? O mundo do trabalho já descobriu. Você aprende no estágio que o mundo do trabalho já sabe, em geral, melhor do que você. Porque você está chegando, você é novinho, você não tem todos os domínios. Então, para que você depois possa, de fato, fazer um estágio onde você possa fazer a diferença, nós temos a concepção que você tem que se dar um tempo, tem que se permitir estudar a sério, 3 anos, nosso curso é integral por 3 anos. A gente propõe um mergulho de vocês nessa formação, na formação de vocês. Por isso, a gente tem também não só uma questão metodológica diferente, onde a gente quer realmente ver em vocês pessoas que criem uma autonomia e que sejam protagonistas no processo de aprendizagem. Então, diferente do ensino tradicional, direito, em que o professor fala em uma nota, ou vai só ter uma relação de conhecimento dogmático, que a gente diz que é de conhecer o que a lei posta, a gente tem uma dinâmica. A gente acredita que a boa formação jurídica é uma formação que vai enfrentar problemas, em que o aluno vai trazer uma bagagem de leitura para debater, em que a discussão, o debate socrático e as práticas em novas metodologias, em que o aluno constrói a aula junto com o professor, é fundamental para a gente falar em autonomia. A autonomia não é um processo que, bom, eu sou autônomo porque eu ganhei um diploma. Não, a autonomia intelectual, ela depende de dedicação e exercício.
Eu só consigo ser autônoma intelectualmente se eu sentei horas na cadeira, pensei, trabalhei, discuti, enfrentei problemas, construí argumentos, senão eu não consigo ser autônoma intelectualmente. Então, isso, para a gente, é absolutamente importante. E daí a nossa proposta de 3 anos de curso integral. Nossa proposta também, nós somos uma escola que tem uma preocupação em estar acompanhando as mudanças da advocacia, as mudanças do mundo do direito, tá certo? A gente tem essa preocupação no sentido de a gente, quer dizer, se a gente se propôs como escola a vir como uma escola que pudesse dar conta das demandas do presente e do futuro, pensando presente e futuro e não passado, a gente tem esse compromisso de atualização permanente, por mais trabalho que isso dê. E por mais, às vezes, espaços de experimentação que a gente tenha que passar, mas a gente sempre teve muito sucesso com isso. Nós temos feiras de estágio, né, até porque os alunos não estagiam nos 3 primeiros anos. A gente tem feiras de estágios em que os escritórios e setores públicos, enfim, espaços de trabalho, instituições, se candidatam aqui junto a gente, para os nossos alunos, e oferecem vagas. Então, nós não temos problema de empregabilidade, nossos alunos, nós temos uma oferta a cada ano sempre maior. Então, há um reconhecimento de que essas habilidades que a gente quis criar nesta formação, que a gente se arriscou dentro de um currículo inovador e tudo mais, foram reconhecidas pelo mercado como habilidades importantes. Ou seja, a nossa avaliação estava correta de que o mundo demandava um profissional com algumas habilidades e competências diferenciadas. Então, a gente tem isso, tem alto índice de aprovação na OAB, tem um mundo, quer dizer, preocupado em que vocês possam se inserir em várias experiências acadêmicas, desde perfil mais acadêmico, tipo uma iniciação científica, ou uma experiência de você participar em disputas internacionais. Lá, nos primeiro-anistas são nosso público de envolvimento grande na questão das disputas internacionais. Também a possibilidade de estudar 6 meses em uma escola mais para frente, aí no 4º, 5º ano, em geral, que é o momento do intercâmbio. Enfim, a gente estimula que vocês tenham uma vida acadêmica profunda e diversa, né? Para isso. Uma das preocupações que a gente tinha e que a gente tem tentado, eu já vou finalizar, desde o início, é que nós sabemos que essa é uma escola, um projeto desse é um projeto caro, é um projeto que custa, né? Custa ter bons professores, ter professores com dedicação integral, ter alunos com dedicação integral, portanto, sem poder estar trabalhando. Você corre o risco de se construir demais dentro de uma ilha, né, de pessoas que estão em condições dentro do país, condições muito privilegiadas. Isso é ruim, inclusive, para o processo de aprendizagem. Quer dizer, a diversidade é fundamental. A inclusão é fundamental para todo mundo, não só para quem é incluído, mas também para aquele que já poderia estar dentro da instituição sem essa oportunidade de inclusão. A gente fez programa de bolsa, nós temos tanto bolsa, chamada Bolsa Presidência, que é para quem tem uma necessidade maior, ou a Bolsa Empréstimo, que é o fundo de bolsas, mas a gente tem essa preocupação em garantir que as pessoas que aqui querem se comprometer com a própria formação, querem se dedicar nesse processo, possam estar aqui, também de garantir um mundo com a cara um pouco mais plural do que, eventualmente, o custo dessa instituição permitiria. Isso é importante, porque, senão, a gente não tem como responder às demandas, inclusive, do país, porque a gente vai conhecer pouco, né? A gente precisa se misturar para conhecer mais. Então, é isso. Eu quero, de novo, falar para vocês que é um prazer ter vocês aqui. A gente espera poder tirar todas as dúvidas que vocês tenham hoje nesse encontro. A gente sempre fica muito feliz de recebê-los. E vou chamar agora o professor Alexandre para falar um pouco mais especificamente de algumas questões do nosso curso. Obrigada e bem-vindo.
Bom, boa noite a todos. Eu já tenho aqui que fazer um pequeno disclaimer em homenagem aqui ao nosso colega Rafael Andrade, meu colega de turma, que pediu encarecidamente para que eu não demorasse muito. Então eu vou fazer esse esforço particularmente árduo para mim, porque todos que me conhecem sabem que eu gosto de falar e falar muito. Eu vou tentar me manter aqui nos 10 minutos dentro, vamos dizer assim, da pergunta que me foi feita, e que eu acho que é uma pergunta que perpassa a cabeça, talvez, de muitos pais, muitas mães, que é quais são os desafios da profissão jurídica, mas mais do que isso, como é que a FGV Direito SP encara desafios recentes e desafios permanentes, desafios contínuos da profissão jurídica como um todo. Já que a formação ela tem que dar algum resultado útil na prática, seja ali empregabilidade, seja ali uma formação humanística que vai permitir com que esse cidadão consiga ser alguém que proveja para a sociedade, alguém que melhore as condições sociais de uma maneira como um todo. E a ideia para começar essa história, talvez eu comece essa história me apresentando. A forma mais fácil de me apresentar, eu sou professor da área de Direito e Tecnologia, mas talvez a forma mais interessante de me apresentar aqui, eu sou aluno da primeira turma. Aqui, então, isso quer dizer que eu estou basicamente há 15 anos na FGV Direito SP, vendo diversos ciclos pelos quais ela passou. Tanto eu, quanto o Rafael, que está aqui, a Luísa, que está aqui, a gente fez parte desse primeiro contexto que foi o que é essa escola que existe no papel, existe enquanto docentes, e um pequeno grupo de docentes, não o número de docentes se encontra hoje, encontrava na professora Adriana, a coordenadora da graduação, e tinha ali a ideia de, bom, vamos criar um curso que busca e consegue lidar muito bem com a mudança. E se a palavra da professora Adriana foi autonomia, talvez a minha seja mudança. E por que a minha é mudança? Porque eu acho que, talvez, para pensar como é que a FGV Direito SP encara desafios da profissão jurídica, talvez a FGV Direito SP, pelo menos na minha avaliação, seja a única instituição que tem como projeto que agregue todos os seus profissionais, um projeto de formação que queira lidar com as mudanças que têm acontecido de maneiras diferentes ao longo da trajetória do que o direito no Brasil se encontra. Num primeiro momento, no momento de fundação da escola, talvez fosse a inserção internacional ali de uma escola, tendo em vista que o direito é uma área eminentemente tradicional, permanece como uma área do cuidado da palavra, uma área da argumentação sofisticada, mas na época era como é que a gente se internacionaliza como uma escola, não apenas oferecendo intercâmbio, mas pensando em incorporar como é que a gente forma um aluno, uma aluna, um jurista que seja capaz de atuar não apenas no Brasil, mas em outros ordenamentos jurídicos, ou que seja capaz de atuar em contextos complexos em que o direito brasileiro vai se encontrar ali em perspectiva com outros direitos pelo mundo. Esse era um desafio do momento de fundação da escola. E, para além desse desafio, existia um desafio metodológico na área de ensino, que era como tornar o ambiente de sala de aula mais participativo. Eu não vou entrar nesse desafio, mas foi um primeiro desafio que a gente conseguiu abraçar e uma mudança muito drástica, que era como é que a gente muda posturas de professores e como é que a gente muda a postura de alunos. É muito mais fácil como aluno ouvir, apesar de, obviamente, muito mais chato, um professor, uma professora absolutamente eruditos, que falam muito bem sobre matemática, mas que, na prática, o meu grau de retenção em relação àquela 1h30, aquelas 3 horas, é muito baixo. E um dos aspectos, talvez, seja o meu, vamos dizer assim, momento aqui para que eu possa entrar na transformação mais recente que a profissão tem alcançado, é a ideia de que, hoje, a gente convive com um ambiente tecnológico e com problemas que a tecnologia traz como centro de conflitos sociais, complexos e que mudam numa velocidade que, muitas vezes, a produção normativa, produção de leis, decretos, portarias, não é capaz de alcançar. Muitas vezes o direito, que é o espaço da tradição, da referência, da consolidação, do olhar para trás, do tentar entender que nós já temos uma produção contínua ao longo dos anos, se encontra no momento para dizer, puxa, eu preciso ter capacete ou não para andar de bicicleta, por exemplo, que está aqui na cidade de São Paulo, ou para andar de patinete? Ou pensar que eu tenho a possibilidade de usar algoritmos de aprendizagem do ponto de vista de inteligência artificial para predizer, antecipar o que o juiz de direito vai decidir mesmo antes dele proferir a sua decisão? São questões
do mais mundano ao mais sofisticado, que permitem com que a gente comece a pensar como nós podemos ser capazes de olhar para esse contexto de mudança contínua, rápida e complexa e pensar uma formação jurídica que não olhe ali para direito da propriedade, por exemplo, e pense em juristas do final do século XIX ou faça referências que sejam juristas que chegaram a falecer na década de 60. E pensar também que novas áreas do direito têm surgido ali sem referenciais anteriores para que permitam com que a gente fale, puxa, o direito me permite olhar para a tradição e encontrar respostas. A área de proteção de dados e outras áreas que têm surgido no direito e gerado oportunidades para advogados poderem atuar e para profissionais poderem atuar nas mais diversas profissões jurídicas que existem, permite com que a gente pense que, se uma instituição não abraça, enquanto projeto institucional, a ideia de que ela vai ter que mudar continuamente e rápido, a gente vai ter uma formação jurídica que permanentemente será conservada como anacrônica e vai, com certeza, poder formar ainda alunos eruditos, mas, com certeza, não os preparará para conseguir alcançar o estágio de autonomia necessário para que eles possam encarar um mundo que, nos primeiros 5 anos, vai ser um mundo que ele vai contar com o apoio de professores, pesquisadores e todo o quadro da FGV Direito SP, mas, dali, depois desses 5 anos, ele vai se encontrar em outros ambientes, com outras pessoas, com outros desafios e com um grau de responsabilidade que na vida só tende a aumentar. Então, a ideia de um compromisso institucional em que a gente pense como abraçar a mudança num ambiente de alta mudança tecnológica e alta velocidade com que essas mudanças vão entrar, permite com que a gente imagine que a FGV Direito SP, e eu, pelo menos, no meu depoimento, enquanto alguém que permaneceu ali 15 anos, desde o momento em que a escola era uma sala de aula apenas, para hoje a escola encontrar ali toda a povoada entre graduação e pós-graduação, uma das coisas que para mim é muito forte, muito importante é que eu vejo que a escola, olhando ali o cardápio de disciplinas disponíveis, olhando a metodologia em sala de aula, ela pode ter tido algumas mudanças, ela pode ter tido algumas revisões, mas se tem um traço que permanece dentro dessa trajetória e permanecerá porque o compromisso é o mesmo, é a ideia de que, para formarmos pessoas que vão dar conta de problemas cada vez mais complexos e cada vez sem referenciais construídos por pessoas que nos antecederam, um dos aspectos centrais é, para conseguir autonomia, a gente tem que ter um projeto que envolva todos, alunos e docentes, a pensar que a mudança não é algo pontual de uma área, mas é algo que vai fazer parte da forma como nós vamos conviver em sociedade. E pensar autonomia nesse contexto é pensar que uma escola tem que estruturar cursos para além da tradição do direito, pensando o direito da propriedade, direito civil, direito criminal, pensando, por exemplo, disciplinas como laboratórios tecnológicos, ou pensando competições internacionais, pensando clínicas jurídicas em que o aluno ele vai ali no seu 3º, 4º, 5º ano, poder atender um cliente, mesmo no 3º ano ainda não tendo ido ao mercado. Ter, por exemplo, projetos institucionais como projetos multidisciplinares em que os alunos eles vão conseguir discutir com o secretário de governo, discutir com um executivo, um diretor jurídico de uma empresa, discutir com um membro de uma organização não governamental sobre um tema complexo que tem no direito uma das ferramentas para se encontrar uma forma de condução desse problema, uma forma de solução desse problema ou até mesmo uma forma de atenuar os prejuízos que esse problema pode trazer em sociedade. E por isso que, eu não vou dizer que, obviamente, a FGV Direito SP é a única instituição de excelência, ou a melhor, apesar de, cá entre nós, se eu estou aqui, é porque eu guardo isso em mim, mas um dos aspectos muito importantes aqui é, muitas instituições têm profissionais excelentes e muitas instituições têm ali o conhecimento necessário para se pensar em como se atuar no direito. Agora, dificilmente, e eu posso botar aqui a minha mão no fogo, essas instituições têm um projeto institucional que pense que geração de autonomia será uma questão de, não apenas sobrevivência, mas será uma questão de diferencial da atuação do jurista do futuro. Só que, para isso, a gente precisa, para descontentamento de todos os professores e alunos, abraçar a mudança. E abraçar a mudança é sempre lidar com casos complexos, sempre lidar com conteúdos que não estão fechados, sempre debater ideias, porque, na prática,
a vida não vai te entregar uma resposta e, na prática, a vida não vai te entregar um caso fechado. Na prática, a vida vai te entregar alternativas que, muito provavelmente, quem construiu foi você e construiu graças ao fato de hoje vocês conseguirem, por meio de formações e da bagagem que acumularam na vida de vocês, conseguiram ser autônomos. E é com essa promessa que eu entrei na escola em 2005 e é com essa promessa que eu me mantenho absolutamente motivado a encontrar cada um de vocês em sala de aula ainda esse ano, pensando que nós vamos ter um projeto conjunto de abraçar a mudança para desenvolver ali cada um de vocês como um jurista autônomo no futuro. É isso, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Precisa, muito rapidinho. Olha só como vão. Tudo bem? Boa noite. Nenhum de nós dois falamos com o mesmo garbo e elegância do nosso amigo Alexandre Pacheco. Até por isso que a gente virou advogado. Mas a gente foi convidado aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória. A ideia é que a gente fique aqui depois. Infelizmente, eu tive um compromisso e eu vou ter que sair, mas eu fiz questão de não passar esse convite de estar aqui com vocês, porque é sempre para nós um grande prazer. Eu vou deixar a Luísa falar. Você ia falar primeiro, mas eu falo primeiro. Como o Alexandre falou, como o Vitor também, meu colega, a gente é aluno da primeira turma. A minha trajetória ela tem muito a ver com a advocacia. Eu sou advogado, eu sou sócio de um escritório grande aqui em São Paulo, que é o Stock Forbes. E a minha trajetória ela toda foi muito ligada ao direito empresarial, né? Eu me formei aqui na GV. Logo, enquanto estava dentro da faculdade, eu fiz projetos de pesquisa. Saí da faculdade, fui fazer mestrado na USP, porque eu queria uma mudança de ares. Logo, na sequência, já engatei um mestrado fora do Brasil, um LLM, que é algo que muita gente vai ter interesse em fazer também. E voltei. O Rafael tem vergonha de dizer, mas foi em Harvard. Ele acha que ele não pode falar, mas eu tô aqui para falar. Eu não tenho vergonha, eu que mandei ela falar isso. E logo na sequência voltei dos Estados Unidos, trabalhei em Nova York por alguns anos e voltei para o Brasil. Sou sócio do escritório, trabalho com operações de fusões e aquisições já há alguns anos, já há 13 anos que eu faço isso. Nosso escritório atua nessa área. E me pediram para deixar uma mensagem para vocês. Eu acho que a mensagem que eu deixaria não percam a oportunidade desses 3 primeiros anos em período integral. Eu sempre gosto de contar a história. A minha equipe, quando eu comecei a trabalhar, nos idos de 2007, num escritório que se chama Machado Meira, eu era um estagiário dentre 4 de uma equipe que tinham 3 advogados júniores, 2 advogados plenos, um sênior e um sócio. A minha equipe, eu sou sócio do meu escritório, eu tenho uma equipe de mais um advogado, a gente não tem estagiário, quase que 80% do trabalho que a gente desenvolvia, ou que era o trabalho tradicional de um advogado de M&A, que é ficar fazendo auditoria, esse trabalho está automatizado, né? A gente tem softwares de inteligência artificial que fazem a leitura de contratos, que fazem a elaboração das primeiras peças processuais, as primeiras peças de contrato. Então, você pode olhar que num período de 12, 13 anos, a gente tem uma redução, pelo menos nesse meu pequeno nicho, de quase 70% no trabalho que tinha para ser feito. E o trabalho que hoje ainda existe, esse é um assunto que qualquer sócio de grandes escritórios aqui em São Paulo vão falar, o trabalho está passando por um processo de seniorização, né? O cliente ele paga o advogado que pensa. E a única forma de pensar, de construir autonomia, é se você colocar a bunda na cadeira durante muito tempo e se efetivamente entrar na teoria, na técnica, na dogmática, porque, fora isso, não existe mais um mercado para um advogado que não tenha essa habilidade.
Então, a mensagem que eu passo para vocês é aproveitem o Alexandre, aproveitem o Vitor, que são pessoas excepcionais, aproveitem os professores, bem-vindos, vocês estão numa faculdade incrível e tem um futuro impressionante à frente de vocês. Infelizmente, eu vou ter que sair antes do término do evento, mas a Luísa tem meu contato, quem quiser dar um pulo no meu escritório, conhecer, tomar um café, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Aproveitem a força da rede de relacionamentos que a Fundação Getúlio Vargas pode trazer para vocês. Bem-vindas, bem-vindos. Como o Rafael já adiantou, meu nome é Luísa, eu também sou da primeira turma, junto com o Rafael, com o Alexandre, o Vitor, que está aqui. Já é a terceira vez que eu sou chamada, sempre tenho que falar depois deles. Eu deveria ter aceitado falar antes do Rafael, porque a minha trajetória, eu não virei professora na GV, nem fui para Harvard, mas a minha trajetória também está muito ligada aqui à GV, tenho um carinho muito grande pela FGV. Eu entrei no meu primeiro estágio, minha área criminal, na feira de estágios aqui na GV. Depois eu fui fazer mestrado também na USP, na São Francisco. Enquanto eu fazia mestrado lá, eu fui pesquisadora aqui no Núcleo de Direito Criminal. Passei 2 anos pesquisando aqui. Depois disso, saí para ser sócia de um escritório criminal. Fiquei lá 5 anos, 2 filhas e muita coisa depois. Agora estou de volta, muito feliz, muito honrada de estar na primeira turma do doutorado da Fundação Getúlio Vargas. Então, como vocês veem, a gente tenta sair, não consegue sair, a gente está sempre aqui de volta. O Alexandre muito mais do que a gente, mas a gente também sempre quer, de alguma forma, estar por perto. A escola marcou muito a gente tem muito carinho pela escola, muito amor por estar aqui. A gente passou muitas horas estudando aqui, à noite, a gente já pediu pizza aqui, acho que outros alunos vão conseguir contar para vocês. E a gente formou um grupo... um grupo mesmo, é quase uma família, a FGV para a gente. E é por isso que, assim que a gente se formou, eu, o Rafael, alguns pais de ex-alunos, o professor Ariosvaldo Matos Filho, que na época era o diretor, nos reunimos e falamos, olha, essa faculdade é muito boa, essa escola é maravilhosa, a gente conseguiu tudo aqui, tem muito professor bom, a gente conseguiu estágio, é maravilhoso, todo mundo gosta da gente, mas falta alguma coisa, a gente ainda precisa de mais diversidade na escola, a gente precisa de mais gente diferente aqui. E foi assim que a gente fundou a Associação Endowment Direito GV para criar uma bolsa manutenção para aqueles alunos que ganhassem a bolsa da presidência conseguissem estudar aqui. Porque, apesar da bolsa da presidência, a bolsa da Fundação Getúlio Vargas, que dá isenção de mensalidade para aqueles que não podem pagar, muitos alunos ainda tinham dificuldade de estudar aqui pela impossibilidade de fazer estágio. E, assim, a gente fez a associação, a gente foi atrás, criamos isso, fomos atrás desses alunos, incentivamos eles a virem para cá e me enche de orgulho ver agora, já estou vendo aqui vários, no vídeo tinham vários dos bolsistas. Muita gente, às vezes, conversa com a gente, muita gente aqui na FGV fala, nossa, que bacana, vocês mudaram a escola ficou diferente depois do endowment. E eu sempre respondo a mesma coisa, eu digo, não, quem mudou a escola foram esses alunos. Eles mudaram a escola não é a mesma escola que a gente entrou. Vocês vão ver quando vocês estiverem aqui, são alunos super bacanas, diferentes, engajados, foi criado de verdade. Tinha um centro acadêmico quando a gente estava aqui, mas era tudo muito novo. Fizeram um centro acadêmico, tem agora um centro de assistência judiciária. A escola é outra, tem outra cara, e é uma honra para a gente ter participado, de alguma forma, disso. Ter esses alunos aqui com a gente é pouco que a gente pôde retribuir perto do que a escola já fez para a gente. Eu tenho plena consciência de que a escola e a Fundação Getúlio Vargas mudaram a minha vida, tudo que eu sou hoje. Até outra brincadeira que eu sempre faço quando me falam, não, mas a GV, eu falo, não, tudo a GV. Até meu marido eu conheci num evento que foi promovido por uma professora aqui da GV. Então, eu espero que vocês sintam isso também quando vocês estiverem aqui. Essa vontade de não ir embora, essa vontade de ajudar, essa vontade de ficar por perto. É isso que a gente sente quando a gente está aqui. Bem-vindas de novo, parabéns
E encontro vocês lá embaixo para a gente conversar um pouco mais. Aliás, quem ficou tocado com esse belo discurso da Luísa e quiser doar para o Endowment, a gente está aqui também. A gente tem que chamar pessoas. O mais importante, a gente tem que chamar agora uma aluna que é a presidente do centro acadêmico e que também é nossa grande bolsista, a Maria Luísa. Ela é incrível e ela vai contar um pouco para vocês da trajetória dela. Depois dessa, fica difícil começar. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maria Luísa, sou aluna do 3º ano da graduação da Fundação Getúlio Vargas e atualmente sou presidente do Centro Acadêmico Direito GV. E é com muito prazer que, em nome do Centro Acadêmico, da comunidade de alunos, a gente deseja parabenizar todos os alunos, todos os familiares, todas as pessoas presentes aqui nesse evento nessa noite. Eu lembro que há pouco mais de 2 anos, quando eu estava nessas cadeiras laranjas, desse lado, eu ficava muito vislumbrada quando eu ouvia a professora Adriana falando sobre essa escola inovadora, dessa nova proposta de ensino de direito. E aí vem muita coisa na cabeça, né? Eu acho que, quando a gente está vendo esse momento, tem uma sensação de que só a gente está com essas angústias, todas essas questões super latentes, como se o mundo fosse acabar. E, spoiler, todo mundo sente isso, e a gente vai continuar sentindo isso várias outras vezes. A faculdade não ajuda tanto nisso sempre. E eu sempre fiquei me perguntando muita coisa, mas das coisas que eu me perguntei era o que se espera de um aluno da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E quem são esses alunos e quem são os habitantes da Rua Rocha? E aí, talvez fosse mais legal se eu abrisse aqui uma grande forma mágica, uma grande solução super paradigmática de como vão ser os seus próximos 5 anos da graduação, mas é com muita felicidade, eu acho que é com muita tranquilidade, que eu digo que eu sou incapaz de dar uma resposta para isso. Não me imaginei ficar feliz por ser incapaz de dizer alguma coisa. Então, é muito bom saber que existem muitas e muitas e muitas possibilidades para um aluno da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Então, se a palavra da professora Adriana foi autonomia, se a palavra do professor Alexandre foi mudança, acho que a minha palavra é possibilidade. Porque tá na GV, eu acho que os professores eles disseram bastante disso quando eles trazem das oportunidades acadêmicas, quando eles trazem desse novo ensino, quando eles trazem de todo esse mundo de pessoas pensando, de fato, uma outra forma de articular o direito, realmente abre um portal de possibilidades que, de fato, acho que a gente não consegue dimensionar. Então, claro, eu acho que, ainda que não tenha um tipo de aluno, exatamente um modelo de aluno, tem coisa que não dá para escapar, né? Então, assim, método socrático é verdade, tem que participar de fato em sala de aula, conta super bastante, assim, não tem como fugir muito disso. Tem muita leitura, isso é um fato também. Assim, você acha que não vai acabar, o programa você começa a ler, você fala, nossa, acho que não acaba também. Manhã, tarde e noite aqui na GV, então pais, comecem a se despedir dos seus filhos. Acho que é importante, assim, saudade vai ser um sentimento que vai começar a rolar. Mas eu acho que, em muitos sentidos, talvez as maiores riquezas de estar na GV, e uma escolha da qual eu não me arrependo, é que cada pessoa pode desenvolver sua trajetória de uma forma muito, muito, muito ímpar. Então, nós somos graduandos em Direito, legal, acho que um ponto em comum, interessados em áreas muito, muito diferentes, então já podem começar a responder a pergunta de não, a GV não é só sobre empresarial, acho que é legal assim, né? Nós somos também competidores nacionais e internacionais, isso é verdade, acho que teve bastante destaque, mas nós somos atletas, pesquisadores, nós somos artistas, nós somos idealizadores de projetos de empreendedorismo, de finanças, política, de atuação social. Acho que as novas pessoas que têm ocupado a GV têm também mobilizado outras formas de luta, então novos coletivos, novas atuações. E tem muita coisa que eu não seria capaz de enumerar, eu acho que nem me proporia isso. Mas, no final das contas, eu acho que é muito importante que vocês lembrem que
vocês têm uma possibilidade quase que infindável de escolhas. Isso é muito precioso, porque a GV e o espaço que vocês vão estar na universidade, eu acho que os espaços de trabalho têm que ser espaços que sejam sobre construção e transformação. E se esse não for para ser esse espaço, acho que ele não faz sentido com a proposta inicial, com o que os alunos querem, com os professores e toda a comunidade. Então, que a GV seja esse espaço de transformação, que seja um espaço também de construção de afetos e de vínculos. Acho que a gente fala bastante das oportunidades acadêmicas, mas é aqui que vocês vão conhecer grandes amigos, grandes colegas, grandes afetos, grandes desafetos também, porque a gente não gosta de todo mundo, isso é super importante. É aqui que a gente vai começar, de fato, a construir uma série de coisas sobre a nossa trajetória da vida adulta. As vergonhas são super relevantes, então a gente já está super preparando coisas para o churrasco de recepção de vocês, se preparem. E, no fim das contas, eu acho que é muito importante que vocês vejam, e aí falando como aluna, mas em especial falando no papel do centro acadêmico, que o centro acadêmico seja também um espaço de construção de vínculo, de construção de transformação, e um espaço que permita o incômodo, permita a reivindicação e permita, de fato, fazer com que a GV seja um espaço cada vez nosso. Então, sejam muito, muito bem-vindos. A gente está muito, muito, muito feliz em receber vocês. Tem um tanto de gente ali atrás que está doido para conversar com vocês mais tarde. Então, é isso. Parabéns, parabéns, parabéns e uma ótima noite. Bom, eu volto aqui mais uma vez para reafirmar que esse processo que se inaugura agora no início da vida universitária, ele não existe só por nós. Ele existe, nós somos a faculdade, mas os alunos chegam de espaços educacionais, de muita dedicação de pai e mãe, de formação em todos os sentidos, e a gente agradece muito, quer agradecer muito a todos vocês que participaram desse processo e que nos permite agora continuar, né, que nos passa o bastão, né, para a gente continuar dentro desse processo formativo. Então, nesse momento, eu vou fazer as homenagens aos colégios e aos cursinhos que são parceiros históricos nossos e que, de alguma maneira, também tiveram aprovação destacada no nosso processo vestibular. Antes de iniciar, de forma geral, essa homenagem, eu vou chamar como primeiro homenageado o Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte, pela melhor colocação em nosso vestibular de 2020, representado pelo professor Samarone Geraldo Soares Barcelos, e chamo o professor Alexandre para entregar a placa, por favor, ao professor Samarone, homenageando a condição de colégio que aprovou o primeiro colocado no nosso processo vestibular de 2020. Professores, peço que vocês fiquem no palco, ambos no palco, e solicito a presença da senhora Simone e do senhor Selmar, pais do calouro, que é o Tarcísio Mateus Martins Mendes, para receber a homenagem em seu nome. Parabéns. Parabéns, gente. Obrigada. Agora, eu vou chamar os colégios, por favor. Com aprovação destacada no nosso vestibular de 2020, gostaria de chamar ao palco o professor Wilton Ormundo, representante da Escola Mobile, e a professora Marina Pfefferbaum para entregar a placa em homenagem ao Colégio Mobile.
Parabéns, professor. Queria agora chamar ao palco o professor Daniel Perry, representante do Anglo, do cursinho Anglo, e pedir à professora Cássia Nakano para entregar a homenagem. Obrigada, parabéns. Chamo ao palco a professora Eliana Schumer, representante do cursinho CPV, e peço para a professora Raquel Scalcon para entregar a homenagem à professora e ao cursinho. Parabéns, obrigada. Chamo ao palco o professor Antônio Machado, representante do cursinho Intergraus, e peço para a professora Ana Elvira fazer a entrega da homenagem. Eu vou falar só. Informo ainda que o Colégio Etapa e o Colégio Santa Cruz não puderam enviar um representante nessa noite, mas também estão dentro da nossa homenagem. Agora eu convido todo mundo para um coquetel lá embaixo, para a gente poder conversar, trocar dúvidas, e nós estamos à disposição de vocês, e que essa seja a nossa primeira de muitas confraternizações. Bem-vindos e parabéns.